que vai ser um marco na minha vida e na sua vida. Nós estamos aqui construindo algo e o Senhor nos encorajou a pegar esse lugar. E vocês vão ajudar a gente a encher, amém? Eu creio que o Senhor está trazendo um novo tempo para as nossas vidas. E eu creio que através dessa conferência, mulheres que se sentiam paralisadas, mulheres que se sentiam desacreditadas pelas pessoas e por elas mesmas, nessa conferência, elas serão ativadas. Esse é o nome que o Senhor me deu no ano passado. O Espírito Santo falou, escreve esse nome. Eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esse nome? E eu anotei o nome e o Espírito Santo falou, procura um site. E gente, não é que o site estava disponível, porque é uma palavra tão comum. Então quando você clica lá, ativadas.com.br, você tem a nossa conferência. Você pode aplaudir ao Senhor? E olha só, hoje nós estamos iniciando um lote promocional, e como lote promocional ele dura 24 horas. Dá para fazer em muitas vezes. A gente tem o front stage reservado, a gente tem o front stage, a gente tem a arquibancada. E o valor está muito bom. E preste atenção, esse lugar, como vocês viram, a arquibancada ela fica muito próxima assim. Não é nada muito distante, todo mundo se sente, às vezes você pensa assim, será que a arquibancada é boa? É, todos os lugares são bons. Então eu incentivo você, aproveita aí, pega esse QR Code. E gente, o preço muda, tá? Nessa semana a gente vai começar a lançar algumas convidadas que já estão confirmadas. Vai ser poderoso, garante o seu lugar. Vão vir pastoras de toda a nossa regional. Essa é uma conferência para todas as igrejas da nossa regional, da Regional São Paulo. São 35 igrejas. E eu vou compartilhar o link com essas pastoras. Então você precisa garantir o seu lugar nessa conferência com esse valor, que é o valor promocional. Vamos juntas? Vocês estão animadas? Aleluia! Aplauda mais uma vez o nome do Senhor, gente. Aleluia! Nós passamos a semana toda juntas pelo Zoom, orando, jejuando, e o Senhor tem operado muito em nosso meio. Semana passada a gente teve o nosso café com Deus, e na verdade esse culto de hoje ele não existiria. Pela nossa agenda seria só no mês que vem. E a gente decidiu fazer esse culto essa semana. A gente anunciou no domingo, para que de fato a gente pudesse ter o anúncio da nossa conferência, você pudesse ter tempo de se programar, fazer parte desse movimento que eu creio que vai transformar a sua vida. Porque preste atenção, não é apenas sobre transformar a sua vida, é sobre transformar a sua vida para que você seja uma mulher ativada e transforme a vida de muitas outras mulheres. Por que ativada? Ativada para quê? Para o reino. Porque o Senhor, Ele te chamou para este tempo. Só que muitas vezes tem muitas coisas que nos paralisam. E durante os nossos shines, durante os nossos encontros, a cada shine, a gente vai vivendo um processo, o Senhor vai transformando algo. E hoje, eu creio que muralhas irão cair. Muralhas que têm impedindo você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Muralhas que você olha e fala assim, meu Deus, como é que eu vou passar? Como é que eu vou ultrapassar? Mas hoje é noite de muralhas serem derrubadas em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você a mensagem muito conhecida que está ali em Josué. Quando Deus manda Josué então levar o povo para a terra
prometida. E a Bíblia nos mostra que o povo ele vem de um contexto onde, vamos lá, Josué ele substituiu Moisés, vocês lembram? E por que o povo estava no deserto? Porque o povo estava sendo escravizado pelo Egito. Mas olha só, o povo estava sendo escravizado pelo Egito, mas na verdade, esse mesmo povo, ele foi salvo pelo Egito. Lembra da história de José? Que José foi colocado como governador do Egito. E aquela posição de José, o que ela fez? Ela salvou o povo. Porque José, ele era governador, ele pôde então salvar a sua casa, salvar a sua família. E o povo ali começou a se desenvolver no Egito, eles começaram a crescer, e a Bíblia fala que o povo crescia tanto, se desenvolvia tanto, que o povo do Egito começou a oprimir o povo de Israel. O povo começou a crescer muito, o povo começou a ficar muito forte, o povo começou a sofrer, e eles começaram a ser oprimidos. Por isso, Deus tirou eles de lá. E a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, a mulherada que estava comigo no Zoom já sabe, o que um dia te salvou, hoje pode estar te matando. Pessoas que, vamos colocar alguma música de worship, algo assim, tipo, continuar aquela. O que um dia te salvou, hoje pode estar te matando. Aquelas pessoas que um dia te abraçaram, que um dia te ajudaram, que um dia te salvaram. Pessoas que foram de bênção no seu passado, hoje estão te sufocando. Hoje elas estão te matando. Hoje elas estão te oprimindo. E o Senhor te fala nessa noite: é tempo de se mover. É tempo de se mover, porque eu tenho algo novo, eu tenho uma terra nova, eu tenho algo novo preparado para você. Só que preste atenção, algumas pessoas do seu passado não irão caber no seu futuro. E Deus está te levando a viver esse novo. Mas para que você viva esse novo, você precisa deixar para trás lugares e pessoas que um dia foram de bênção para você. Pessoas que um dia estenderam a mão para você. Lugares que um dia foram de bênção. Existem lugares que um dia te abraçaram, que te fizeram crescer, que te salvaram. E às vezes a gente fica presa nesses lugares e nessas pessoas, e a gente pensa assim: não, mas ele me salvou, mas ele me ajudou. Mas hoje está te oprimindo e ele não cabe no seu futuro. Não cabe. O problema é que a gente quer carregar para o futuro quem precisa ficar no passado. Então a primeira coisa que eu quero te falar hoje é que aquilo que um dia te salvou, hoje pode estar te matando, e Deus te fala: é hora de se mover. E então o povo se moveu, e o povo foi parar onde? Onde que eles foram parar? No deserto. E bendito deserto. Mas sabe por que eles estavam no deserto? Porque Deus estava livrando eles
da escravidão. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está passando por algum deserto na sua vida hoje, é porque você está sendo liberta de uma escravidão. Deus está te libertando de algo. Deus está libertando a sua mente. Deus está libertando a sua vida e está te preparando para viver tudo aquilo que Ele tem para você. Aleluia. Só que olha só, é muito tempo com os mesmos pensamentos, com os mesmos costumes, com aquela mentalidade de escravo. E a gente acha que a gente vai viver as promessas com a mentalidade de escravo, com o comportamento de escravo. Não vai. Porque escravo não acessa a promessa. Os filhos acessam a promessa. Então, minha querida, se você está passando por algum deserto na sua vida hoje, não fica triste não. Fala, Espírito Santo, me mostra. O que o Senhor quer mudar? O que o Senhor quer tirar de mim? Qual que é a mentalidade que eu tenho que está errada? Quais as atitudes que eu tenho tomado que não cabem para a minha nova estação, porque eu vivi muito tempo escrava dessa situação, mas hoje eu quero acessar algo novo, porque o deserto ele vai justamente te ensinar, como o deserto ensina, minha irmã. Porque o deserto, você se humilha. No deserto, você tira todas as suas máscaras, todo o seu fingimento, e você rasga o peito e fala assim: Jesus, eu sou assim, eu estou assim, eu fiz assado, agora me muda. E enquanto esse deserto não chegava na sua vida, você achava que você estava arrasando, abafando. Aí o deserto chegou, para quê? Para te quebrar. Vem para quebrar mesmo. Vem para tirar todo orgulho. Vem para tirar toda autossuficiência. Você achou que você podia, né? A mentalidade de filho é aquela mentalidade que sabe que tem um pai e que depende desse pai. Muitas vezes nós somos escravas de relacionamentos. E talvez você esteja passando por um deserto porque Deus está te libertando de uma escravidão. Você era escrava de um relacionamento, você era escrava de um emprego, você era escrava de um trabalho, você era escrava de um sonho, você era escrava de algo, e Deus falou: eu preciso te libertar dessa escravidão, porque eu tenho uma terra boa preparada para você. Não se lamente pelos desertos da vida, eles só estão forjando você, preparando você para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então talvez hoje você esteja sofrendo. Ei, aprende a lição logo. Posso falar? Aprende a lição rápido. Porque o tempo no deserto, ele depende de você. Você acha que Deus queria que o povo ficasse aqueles anos todos no deserto? Não. Sabe por que muitas vezes o nosso deserto demora? Porque a gente fica buscando o responsável por ele. Sabe por que eu estou aqui? Porque fulano fez isso comigo. Você sabe por que eu estou aqui nessa situação? Porque ciclano fez aquilo comigo, eu fui traída, eu fui abandonada, eu fui rejeitada. E a gente está sempre buscando um responsável pelo nosso deserto. Mas a hora que a gente se coloca na presença de Deus,
A hora que a gente se coloca na presença do Senhor e a gente se humilha, a gente para de buscar responsáveis pela situação que nós estamos vivendo, a gente fala: Espírito Santo, me muda, me transforma. Ah, minha irmã. Aí você começa a deixar Ele te preparar e te forjar para viver o tempo novo que Ele tem para a sua vida. Ei, minha querida, deixa eu te falar. Quero declarar sobre a sua vida que o seu tempo, esse tempo nesse deserto, ele vai passar. E vai ser logo, porque você está acordando, você está despertando, você está entendendo que o Senhor tem contigo. Não, chega de ficar chorando, chega de ficar se lamentando. Chegou a hora de você se levantar e se posicionar. Chegou a hora. Aleluia. Minha querida, o Senhor tem um tempo novo para você. Você pode fechar os seus olhos. Pergunte para o Espírito Santo. Pergunte para o Espírito Santo. Pergunte para Ele: Espírito Santo, o que o Senhor quer tratar comigo no meu deserto? O que o Senhor quer falar comigo nesse deserto? O que o Senhor precisa transformar na minha vida nesse deserto? Querido, o Espírito Santo vai te falar. Sabe o que Ele vai começar a fazer? Ele vai começar a lembrar você de coisas. Ele vai falar: Ana, lembra aquela vez que você fez tal coisa? Pois é, minha filha, não faz mais isso não. Vai falar: Fabiana, sabe aquele negócio que você faz todo dia, e eu já te falei, filha, não se comporta assim. Ei, não vai precisar ninguém te falar o que você precisa mudar. O próprio Espírito Santo vai te mostrar. A única coisa que você precisa é pedir para Ele: Espírito Santo, me mostra. Para de falar para Deus mudar as pessoas. A mudança vai começar em você. E a sua mudança vai transformar a situação à sua volta. Pode abrir os seus olhos. E o que aconteceu? O povo então passou pelo deserto. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero tirar vocês dessa terra. Eu tenho algo melhor. Não, eu não quero que vocês vivam nesse deserto. Eu tenho algo preparado para vocês. Então Moisés, lembra que ele manda os espias? E os espias voltam e falam assim: olha, a terra é muito boa. Ela é muito boa. Só que tem uma coisa: tem muito inimigo lá, gente. O muro, não, vocês não têm noção do tamanho daquele muro. Como é que a gente vai derrubar aquele muro? E a palavra do Senhor fala que o povo começou a gritar de desespero. E eu quero te falar, a terceira coisa que eu quero te falar nessa noite: ei, tampe os seus ouvidos para os relatórios negativos. Porque aquilo que você ouve gera a fé que você tem. Aquilo que você ouve está apontando o caminho. Gente, aquele povo morreu no deserto. E vocês sabem por que eles morreram? Por que eles morreram? Porque eles ouviram um relatório negativo. Porque Deus falou assim: Moisés, envia o povo para você dar uma olhadinha na terra que eu vou dar para vocês. Deus falou que já ia dar a terra. Meu querido, minha querida, quando Deus fala com você, esquece a opinião dos outros. Aquilo que Deus te falou, aquilo que Deus te mostrou, aquilo que Deus compartilhou com você, ei, tampe os seus ouvidos para o relatório negativo. Ele te fala: não ouça as outras pessoas, ouça a minha voz.
Porque muitas vezes, no meio do caminho, você está indo lá, eu vou para a terra, eu vou entrar, eu vou acessar minha promessa. E alguém fala assim: minha filha, tu já se olhou no espelho? Quem você pensa que é? São os relatórios negativos. Não, e eu conheci o meu vizinho lá em Minas Gerais. Ele fez isso, não deu certo. E nós nos enchemos os nossos ouvidos de relatórios negativos. Mas você tem uma palavra. Eu me lembro a semana que eu estava vindo para cá. Fui lá na piscina do meu condomínio com as minhas filhas. Aí eu encontro uma brasileira que tinha acabado de chegar. Aí começa, né, brasileiro? Ah, você está aqui muito tempo. Ah, não, me mudei para cá agora. Eu falei: ah, você morava onde? Ela, em São Paulo. Eu falei: nossa, a menina não aguentava mais aquela cidade. Pelo amor de Deus, um trânsito terrível. Eu só olhando assim, ouvindo. Vou deixar o Mickey para trás. Vou lá no trânsito de São Paulo. Às vezes, os relatórios das pessoas nos desencorajam. Se eu desse ouvido a todas as notícias que eu ouço sobre o Brasil, a todos os relatórios negativos que eu ouço sobre o Brasil, eu não obedeceria uma palavra. Mas eu decidi tampar os meus ouvidos para os relatórios negativos e seguir a palavra, porque aquele que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Aleluia! Não vou ouvir. Não ouça os relatórios negativos, porque eles virão. E aquele povo, por causa daquele relatório negativo, a Bíblia fala que eles choraram. Eles falaram assim: era melhor a gente ter morrido no Egito, ou é melhor a gente morrer aqui nesse deserto do ter que enfrentar aquele povo todo. E a Bíblia fala que aquilo que eles disseram com a boca deles, eles viveram. Ei, vigia a tua boca, porque as suas palavras determinam o seu destino. O povo que falou que ia morrer, morreu. Mas existiram dois. Fala assim comigo: dois. Dois que disseram assim: ei, povo, vocês estão esquecendo da palavra que a gente recebeu? Certamente nós iremos acessar essa terra, e certamente nós seremos vencedores. E a palavra de Deus fala que todos acima de 20 anos morreram. E vai Josué e Caleb agora com um novo povo. E a palavra de Deus fala que Deus vira para Josué e fala assim: ei, Josué, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a minha lei, como o servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde você andar. Então Deus falou: ei, Josué, agora a missão é com você. Agora você vai levar o povo para essa terra. E naquele momento, Josué, ele tinha uma decisão. Porque a verdade é que Josué não veio de uma boa experiência. Concorda? Os companheiros dele morreram. Preste atenção. Mais um ponto que eu quero te falar. Não baseie a sua vida nas suas experiências. Baseie a sua vida na palavra. Deus nos dá a palavra, Deus nos dá a ordem, Deus nos dá a visão, mas aí a gente se lembra das experiências antigas. Ei, eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor vai levantar você para esse tempo. E talvez você pense assim: mas um dia eu tentei, mas me calaram. Pastora, um dia eu tentei, mas não foi bom, pastora, foi péssimo.
as suas experiências negativas, elas te paralisam. Mas o Senhor te fala, esqueça as suas experiências, porque você não vive de acordo com as suas experiências, você vive de acordo com a minha palavra. Não baseie a sua vida pelas experiências do passado. Muitas vezes você baseia a sua família pelas experiências dos seus pais. Você acha porque os seus pais tiveram um casamento falido, você vai ter um casamento falido? Ei, com você vai ser diferente, porque o Senhor te levanta para mudar a história da sua casa. Você não será mais paralisada pelas experiências ruins do passado, por palavras que você recebeu, por pessoas que tentaram te abafar. Não. Você vai pensar assim, nossa pastora, eu já tentei, não deu certo. Continua. Quer ver, às vezes o Senhor te fala assim, olha, eu quero te levantar com cura. Ora ali pela irmã, você vai ser usada em nome de Jesus. Aí você cura, a irmã não é. Você olha pela cura e a irmã não é curada. Você fala, ai Jesus, eu não vou orar mais não. Eu orei e não deu certo. Mas espera aí, a sua vida é baseada na palavra ou nas experiências que você vive? Porque sabe de uma coisa? Algumas coisas na vida a gente não entende, tá? Tem pessoas que a gente ora, você nunca mais vai orar? Você nunca mais vai orar? A sua vida é baseada nessas experiências ruins? Ou na palavra? Que fala que Jesus morreu e levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele está falando, então eu vou continuar baseada na palavra. E Josué, ele decide então, não vou viver baseado nessa experiência. Eu vou viver baseada na palavra. E aí então Josué manda novos espias para dar uma olhadinha lá na terra. E quando os espias chegam, eles se deparam com quem? Vocês lembram? Olha o carisma aqui, ó. Vocês lembram com quem que os espias se encontram e fica escondido na casa de quem? Raabe. Ela era do povo inimigo, mas ela já estava ligada. Presta atenção, Raabe era do povo inimigo. Sabe o povo que os israelitas estavam morrendo de medo, vocês sabem? Pois é. Olha o que Raabe fala para eles. Olha o relatório, eu dei para vocês aí, né, gente? Josué capítulo 2, versos de 9 a 11. Olha que isso é muito poderoso. Aleluia. Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Presta atenção, o inimigo falando de você. Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Olha lá. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Eu já vi o que Jesus fez na sua vida, viu? Aquele livramento que Deus te deu, aquela cura que o Senhor deu, aquela porta que o Senhor abriu. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, quando Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Quem é que estava desanimado? O inimigo.
E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ei, minha irmã, o seu inimigo. Que bom que você chegou até o final desse vídeo. Para receber mais conteúdos como esse, já se inscreve no meu canal, ativa aqui o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui para você. Que Deus te abençoe e até mais.